Quando nós ouvimos a palavra, ela é uma cantiga de ninar. Embala os nossos corações, né? E não falta entretenedores de plateia para isso, né? Mas não produz nada em nosso coração. Então o livro de Hebreus vai dizer, não, misture a palavra com fé, porque ela tem uma expectativa de vida. Se você não agarrar, capítulo 2, importa que nos agarremos com mais firmeza nas verdades ouvidas, se você não agarrar, ela vai se esvair. Isso é o que a palavra de Deus ensina. Mas nós damos tudo por absoluto. Basta sentar, escutar, não é? E damos por certo que por causa disso o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração. E realmente não é assim, nós sabemos. Então, cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus. Afaste, amado. Depois ele... Senhores, pegando essa escala do pecado, né? Tá lá, Hebreus, a epístola do progresso cristão. Aí ele fala dos textos onde estão o plano de fundo, quer dizer, o evento bíblico, né? Mas vamos olhar o pecado, negligência. Se eu não ver o quanto que eu sou negligente, se eu não ver o quanto eu sou negligente, eu serei mais e mais negligente. É óbvio. Então, o que está ligado ao que eu estou querendo dizer? Arrependimento. Nós somos negligentes. A raça humana é negligente. Nós nascemos negligentes. Nós temos que deixar de sê-lo. Né? Como deixar de ser negligente? Crendo. Crendo naquela cruz. Mas para crer naquela cruz, nós temos que morrer para a vida mundana, a vida do mundo, os valores do mundo. E nós não conseguimos, portanto, nós somos incrédulos. Porque quem crê naquela cruz se transforma imediatamente, recebe o Espírito Santo imediatamente, por crer naquela morte e ressurreição de Cristo. No momento, morre e ressuscita com ele e passa a ter uma vida espiritual. Muda. É assim. Só que nessa mudança, como um nenê que nasceu, ele não tem ainda discernimento, ele é imaturo, né? Então, ele tem que procurar maturidade com as circunstâncias da vida. Bom, e na sequência aí do pecado, a pessoa entra em negligente, ela se torna incrédula, ela apostata, ela se afasta de Deus. Ela pode falar de Deus à vontade, mas ela não pratica a vida espiritual. Depois começa a ter o pecado voluntário, que vai se agravando, né? E depois a indiferença. Eu conheço pessoas que são tudo isso. Elas são negligentes, elas são incrédulas, se apostatam nem percebe, elas pecam toda hora, né? E são indiferentes, mas falam de Cristo. Falam melhor do que eu até, né? De Cristo. E esse é o nosso alerta, tá bom? Vamos para frente. Incredulidade, o que nós temos? Está piorando a situação. Nós temos o capítulo 6, apostasia. O que é apostasia? Significa essa palavra literalmente. Pôr-se à margem do caminho. Paulo escreve aos Gálatas assim: vós corrieis bem. Quem vos induziu a essa condição agora diante da verdade? Vocês foram fascinados? Vocês, diante de quem Cristo foi exposto como que crucificado? Corrieis bem, mas agora estáis mal. Estáis vos aperfeiçoando na carne, né? Então, a apostasia é pôr-se à margem do caminho. Precisamos examinar isso com muito cuidado, mas também não vai ser hoje. Se o Senhor permitir, chegaremos lá. Depois da apostasia, olhe lá. Qual é o quarto degrau para baixo? Pecado voluntário. Percebeu, irmão? Que infelicidade. Nós que somos habitados pelo Espírito Santo, nascidos de novo, pertencemos ao Senhor, nós voltamos a ter prazer naquilo que havíamos deixado. Senhores, ele está falando daqueles que nasceram de novo. Ele está falando para uma assembleia, grupo de pessoas, novos nascidos.
e aqueles que não são. Eu aqui estou falando com um público muito diverso do dele. Eu estou levando o público dele e uma visão da Bíblia que fala com seu filho para minha rede social. E a minha rede social inclui parentes próximos e não próximos que estão longe de achar, inclusive, que nós somos loucos. Somos loucos exatamente por falarmos o que estamos falando, né? Porque um dia pecamos lá atrás, então não podemos nunca mais nos regenerar. E a Bíblia fala o contrário, ela fala que nós temos que regenerar e depois começar um processo de limpeza. Então, os religiosos, eles olham a coisa, o ímpio é também péssimo, né? Porque não acredita. E o ímpio, às vezes, é ímpio porque olha o religioso. E não entende que não é religião, é vida espiritual, é uma realidade espiritual. É isso que nós estamos falando aqui. Eu digo que eu não sou religioso. Assim como eu digo que o religioso me vê no pecado, não vê o pecado dele, peca constantemente e é incrédulo. Porque se ele fosse crédulo, ele não me agrediria, ele não me culparia, ele entenderia que ele é pior do que eu, como eu entendo que eu sou pior que ele. Porque quem dá essa consciência de ser pior é o Espírito Santo. E quem não tem Espírito Santo, ou é religioso ou é ímpio. Hábitos pecaminosos, conduta pecaminosa, distrações pecaminosas, conversas pecaminosas, pecado voluntário. Mas ainda não é o fim, embora já seja uma condição tão triste, né? Há o quinto degrau para baixo, que é exatamente a indiferença. Quando não faz diferença para nós nada mais. Reunir ou não reunir é a mesma coisa, abrir a Bíblia ou não abrir a Bíblia é a mesma coisa, orar não faz a menor diferença, estar com os irmãos também não. Né? Quando nós somos exortados, você está sendo muito radical, não é bem assim, Deus é bondoso, é misericordioso, e nós estamos nos esquivando, 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 porque nosso coração já está indiferente. Ah, queridos irmãos, Como é queridos, triste ver pessoas religiosas indiferentes. É muito triste. Ela não tem noção nenhuma da vida espiritual. E você fala, fala, ela continua indiferente. Indiferente no comportamento de vida espiritual. Indiferente de ouvir o Espírito Santo. Isso é muito triste. queridos irmãos, nesses dias que antecedem a vinda do Senhor, nós precisamos de novo sermos despertados, perfurados, penetrados pela palavra do nosso Senhor. O que será de nós se na vinda do Senhor ele nos encontrar dormente, mortos, trôpegos? Palavras de Hebreus também. Restabelecer as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. São os versos que antecedem a citação de Esaú, no capítulo 2, quando ele vai falar sobre a indiferença de Esaú. Você não conhece nenhum cristão indiferente, não? Na sua assembleia não tem. Não tem muitos que já passaram e foram embora há muito tempo, já mundanizados, vivendo em pecado. Quem sabe deixaram suas famílias, seus cônjuges, seus maridos, suas esposas. Você não conhece ninguém assim? Isso é uma novidade para nós hoje. Tá cheio, né? Parece, amados irmãos, que estamos de alguma forma vivendo um período tão tenebroso que o nosso coração tem, sim, sido muito afligido. Daniel 7:25, um texto que várias vezes já citamos para os irmãos, Daniel 7:25. Profeticamente entendemos que esse capítulo destaca, em particular, o reino final do anticristo, antes da vinda do Senhor. E é dito nesse versículo que ele terá uma atuação particular no sentido de magoar os santos do Altíssimo. Assim está em Daniel 7:25. Ele magoará. Senhores, essa história de magoar é incrível. Como as pessoas que são próximas do Filho de Deus, o pai, a mãe, o cônjuge, os amigos, familiares,
como eles magoam o Filho de Deus. É impressionante. A pessoa é tomada pelo inimigo e o coração dela é um coração de pedra, ela não sente nada. E ela se engana, às vezes, com algumas coisas do mundo. Por exemplo, dar um presentinho, ligar para mostrar que tem alguma preocupação, mas é falso. Porque ela não quer nem o convívio dessa pessoa. Como uma pessoa que não quer o convívio com a outra, não percebe, então, que tem alguma coisa errada. Que ela não consegue perceber mais isso. Ela quer magoar. Mas a pessoa não tem conhecimento, que o inimigo está dentro da mente dela, corrompendo ela a magoar o outro. Isso é vida espiritual. A gente tem que conhecer isso. Mas a gente só tem esse conhecimento, essa revelação com o Espírito Santo. Os santos